Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dor lombar em mulheres. Será que mulheres treinadas na musculação sentem menos dores do que mulheres sedentárias? E será que esse padrão de dor, a incapacidade, a consequência que ela traz no dia a dia é diferente entre esses dois públicos? Bom, antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, eu já peço aqui para você deixar seu like, curte esse vídeo, deixa também um comentário aí embaixo e, é claro, se inscreve no canal para você ajudar a gente a crescer e a atingir cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Bom, então vamos nos aprofundar aqui no assunto? Então a gente tem aí a dor lombar, a figura lá da menina sentindo dor, da hérnia pinçando, né? Então esse problema aí da dor lombar, ele é um problema de saúde pública, né? Então tem uma estatística que diz que 1/4, ou seja, 25% dos adultos aí da população brasileira convivem aí constantemente com problemas de dor lombar e que cerca de 80% das pessoas, dos adultos, ao longo da vida, vão ter algum problema relacionado à dor lombar, né? E a dor lombar ela pode vir aí por diversas coisas, né? Existem diversos fatores de risco que deixam a gente mais exposto a sentir dor na lombar, né? Que dá aquela pinçada chata às vezes ali no ciático, que deixa a gente meio travado, com dor na hora de fazer algum esforço, dor na hora de caminhar, de levantar algum peso, enfim. Quem tem ou já teve aí dor lombar sabe o quão é chato, inclusive esse que vos fala já sofreu um pouquinho com esses problemas e a gente bem sabe como é chato essa parte do lombar. E os principais fatores de risco que eu posso citar aí para vocês, em especial aqueles que a gente pode modificar via exercício, é o primeiro deles aí, ó, sedentarismo. Falta de atividade física, não treinar, ficar o dia inteiro parado, principalmente na mesma posição, é um fator de risco, te deixa com mais chances de sentir dor lombar, assim como a fraqueza muscular, né, em especial na região do core, que são os músculos ali do abdômen, da própria lombar, da lateral do tronco, do glúteo, enfim. Quando a gente tem essa região fraca, quando a gente tem essa região encurtada, nossas chances também de ter dor lombar aumentam, e as articulações ali da coluna, as vértebras, os discos, ficam mais expostos a sobrecargas aos esforços do dia a dia, e com menos ajuda dessa musculatura da região do core, em especial abdômen e lombar, ela fica mais exposta a esses problemas. A obesidade também, né, se a gente pensar que a coluna, a região da coluna, ela é uma parte estrutural e que também ajuda aí no suporte do peso do corpo. Se você tem muito peso de gordura sobrando, é um peso que não vai produzir força, que não vai ajudar a sustentar a postura do corpo, vai gerar uma sobrecarga extra para a coluna e se você tiver isso associado então com uma fraqueza muscular e com os outros fatores de risco aqui citados, provavelmente também suas chances de ter dor lombar vão aumentar. É claro que lesões ou traumas, né, que a gente acumula ao longo da vida, lesões como hérnia de disco, algum acidente, alguma queda, alguma fratura, seja nas próprias vértebras ou em outras articulações próximas, né, como no fêmur, como no quadril, enfim. Lesões por desgaste, né, crônico, lesões como artrose, né, seja na própria coluna ou no quadril, também tendem a aumentar a chance de dor lombar. E a atividade laboral, a atividade de trabalho, né? Por exemplo, pessoas que operam em pilhadeira, muito tempo sentado ou com muito tempo de vibração, trabalhadores de escritório, ou, por exemplo, pessoas que fazem pedreiros, ajudantes de pedreiro, que pegam peso muitas das vezes de forma inadequada, ou que fazem muitos movimentos de torção ao longo do dia, com certeza é um público que também está mais exposto a esse tipo de problema, né? E no caso das mulheres, né, em especial na faixa etária ali dos 50 a 60 anos, geralmente, né, acontece ali o final do período fértil, a questão da menopausa, se tem uma mudança grande ali no quadro hormonal das mulheres, no perfil hormonal, e aí você fica mais exposto a osteopenia e osteoporose, que é a redução de massa óssea, e também a sarcopenia, que é a redução da massa e da função muscular. Esses dois fatores também
contribuem diretamente, aumentam bastante a chance de você, né, ter aí dores lombares, o que justifica ainda mais o treino, em especial a musculação, para você estar se prevenindo desse problema, ou caso você já tenha, que você consiga amenizar ou até mesmo acabar com essas dores. Por exemplo, um dos problemas comuns aqui que geram, né, podem gerar, melhor dizendo, a dor lombar crônica é a hérnia de disco, né? Então aqui nessa imagem a gente tem essa parte aqui mais bege, que é o osso, né? A vértebra, melhor dizendo, o osso da coluna. E aqui a gente tem como se fosse um corte no meio, tanto no disco e como na vértebra, e você está vendo de cima, né? Essa parte aqui mais esbranquiçada, cheia de anéisinhos, e com esse núcleo aqui, né? Esse núcleo mais achatado, como se fosse uma elipse achatada, é o disco. Então aqui a gente tem uma representação de um disco normal, de um disco saudável, né? A gente tem um ânulo fibroso, que é toda essa parte aqui, ó, com várias cascas, várias camadas, como se fosse ali uma casca de cebola, que é a parte mais firme, mais consistente do disco, a parte que mantém ali, né, toda a estrutura na sua formação correta. E aqui a gente tem, né, o disco, essa parte mais central, né, melhor dizendo, o núcleo do disco, né, essa parte mais central, que é uma parte um pouco mais gelatinosa, mais móvel, mais deformada, mais deformável, melhor dizendo, e o disco, né, que fica ali entre as vértebras, que são os ossos da coluna, igual essa imagem que está aqui embaixo, ó, uma vértebra, o disco e outra vértebra, né, como se fosse um sanduíche. Então, entre as vértebras da cervical, da torácica e da lombar, a gente tem essa disposição, vértebra, disco e vértebra, né? E entre umas das funções importantes do disco é você ajudar a amortecer impactos e sobrecargas do dia a dia. Até por isso ele tem essa função de ser deformável, né? Quando esse disco perde essa sua conformação, quando esse núcleo começa a sair ali do centro e se deslocar ou para os lados ou para trás, começa a acontecer a hérnia em seus estágios, né? Então aqui, ó, a gente tem 4 estágios de progressão dessa hérnia. A gente tem esse primeiro aqui chamado de abaulamento, né? Mais à esquerda, onde a gente vê, ó, que comparado com esse disco bonitinho aqui, todo centralizado, no abaulamento a gente vê que ele já começa a fugir aqui para a lateral ou para trás, né? Ele começa a formar uma espécie de um bico, né? Uma protuberância. A gente já vê, ó, na protusão, esse disco aqui, ele já começa a cutucar a borda externa do anel fibroso, já começa a formar esse bico, essa protuberância, mas já lá nos limites do disco, né? A gente tem a extrusão, quando rompe uma parte do anel fibroso e esse disco começa, né, o núcleo dele começa a escorregar para fora, e no sequestro é quando ele começa mesmo como se fosse a vazar e inflamar toda essa parte aqui de trás do disco, que ou está passando aqui a parte da medula espinal, ou está passando o caldequina, né, que é lá na região lombar, né, mais baixa, a parte baixa da coluna. E esse vazamento ou essas protuberâncias podem ali comprimir raízes nervosas que levam informação, a depender da posição ali da coluna, mas levam informação para a musculatura do tronco, do quadril, das pernas, dos pés, do próprio tornozelo, toda aquela região, e pode estar gerando alguma dor local ou irradiada para algum desses locais que eu falei, a depender da altura dessa lesão. Vale dizer que a hérnia de disco é algo que não é fixo, né? Não é crônico e permanente como uma artrose, por exemplo, que já é uma lesão óssea. A hérnia de disco ela pode ir tanto agravando quanto regredindo, e geralmente quanto mais grave ela é, mais potencial de recuperação ela tem. E uma das coisas que ajudam a recuperar um quadro de hérnia de disco, a restaurar ali a integridade do disco, é a própria musculação. A musculação pode ajudar o disco a se regenerar. Bom, é importante sempre falar de hérnia de disco com dor lombar, porque muitas pessoas têm esse problema, né? Não quer dizer que se você tem hérnia, você tem dor, porém a hérnia é um fator de risco para dor. Mas esse estudo ele não necessariamente vai falar sobre hérnia de disco, né? São dores lombares por outras causas, até porque nem toda dor lombar é causada por hérnia de disco, mas é sempre importante a gente dar essa explicação.
Bom, vamos agora falar mais aqui sobre as participantes do estudo. Então, foi um estudo com mulheres, né, mais especificamente com mulheres de 50 a 60 anos de idade, né, naquele período ali pré ou já com a menopausa consolidada. E essas 20 mulheres foram dois grupos diferentes. Um grupo A, que era com 10 mulheres sedentárias, e um grupo B, que era 10 mulheres treinadas. Para ser considerado ali para o grupo de sedentárias, elas tinham que estar paradas há pelo menos aí 1 ano ou mais, sem musculação, sem outros tipos de atividade física, de exercício de forma regular e sistematizada. E as treinadas, elas tinham que treinar musculação pelo menos 3 vezes na semana, tinha que ser exclusivo musculação, não podia treinar mais nenhuma outra modalidade, e esse treino tinha que ter sido feito, né, está sendo feito, melhor dizendo, há pelo menos 6 meses, 6 meses ou mais, treinando apenas musculação e por pelo menos 3 vezes na semana. E aí foram excluídas aqui, para não confundir o estudo, todas aquelas pessoas, né, aquelas mulheres tanto sedentárias como treinadas, que tinham algum diagnóstico clínico ali, algum diagnóstico médico associado à dor lombar, né, como hérnia, artrose, dor crônica, enfim. Elas podiam até ter esses problemas, mas elas não tinham ali conhecimento, né? Então, só aquelas que afirmaram que não tinham conhecimento de nenhum problema desses que poderia estar causando ou aumentando o risco de chance de dor lombar. E aí, para avaliar toda essa questão da incapacidade, o quanto elas sentiam dor, como essa dor afetava no dia a dia, qual era o nível desse afetamento, foi utilizada uma pesquisa via questionário de Osterwey, para avaliação específica da dor lombar, né? Então, vamos aqui aos resultados do questionário. Vou pôr um destaque aqui para ficar mais fácil, né? Então, ali a gente tem, na primeira coluna, as faixas percentuais representando o quanto de incapacidade, né, foi detectado ali nas respostas do questionário. Incapacidade no dia a dia, de dor, de limitação, né, por meio da dor lombar. Então, eles dividiram aqui algumas faixas, ó, de 0 a 20% de incapacidade, né, uma incapacidade mínima, 20 a 40% incapacidade moderada, 41 a 60% incapacidade intensa, e aí as duas últimas não teve aqui, as incapacidades mais elevadas, né? Então, essas a gente nem precisa falar. Vamos ficar aqui na casa do 0 a 20, 21 a 40 e 41 a 60, né? Então, a gente tem aqui, ó, GSED, que é o grupo sedentário, e GMUS, o grupo que treina musculação. Então, aqui, ó, das 10 mulheres que treinam musculação, todas estavam ali, todas não, né? Melhor dizendo, 90% delas, ou seja, 9, estava na faixa de incapacidade mínima, que varia do 0 incapacidade até 20%, que é o nível menor aí. E só uma relatou, de acordo com o questionário, a pontuação, um nível de incapacidade moderada, algo jamais ali perceptível. E no caso do grupo sedentário, isso ficou meio a meio. 5 estavam no grupo na faixa de incapacidade mínima, sem nenhuma incapacidade ou até 20%, uma incapacidade mais leve, e a outra metade tinha um grau, 2 de incapacidade moderada e outras 3 de incapacidade intensa. Então a gente já vê essa diferença na distribuição, né? Na hora que elas foram responder o questionário, metade do grupo A estava com algum tipo de incapacidade, de dor, né? No momento de responder o questionário. Então, 2 estavam relatando dor leve, outras 2 moderada e uma delas dor razoavelmente intensa. E já no grupo de musculação, 2 apenas estavam relatando dor leve. Então a gente já vê aí uma diferença de dor justo na hora que elas estavam respondendo o questionário, né? E agora vamos ver mais a fundo como essa dor, essa incapacidade estava repercutindo nas tarefas do dia a dia, né? Então, pensando aqui nas treinadas, né? Em sua maioria, elas relataram aí que levantavam objetos do chão com mais facilidade em relação às sedentárias e na maioria das vezes sem dor, ou seja, se quisesse pegar alguma coisa do chão, seja um objeto leve ou pesado, basicamente aí elas relatavam que não sentiam dor e pegavam esse objeto com facilidade, né? Para permanecer sentada por mais de meia hora, elas não relataram nenhum tipo de dor para sustentar a posição. E outra coisa importante também, que nenhuma delas que relatou que a vida sexual era afetada por dor lombar. Então, esses 3 pontos
refletem aí pontos positivos na qualidade de vida em diversos setores, né? Inclusive até na vida sexual. Pensando aqui nas mulheres sedentárias, né? Metade das entrevistadas, aí 5 das 10 mulheres, relataram algum tipo de dor para caminhar em distâncias iguais ou superiores a 400 metros. O que não é nenhuma caminhada muito longa, né? Para você ver como já tinha algum grau aí de incapacidade associada à dor lombar, né? A maioria delas, né, ou seja, pelo menos 6 relataram sentir dor ao ficar de pé por mais ali de 30 minutos e metade delas relataram ter a vida social afetada pelas dores, ou seja, às vezes deixar de ir numa festa, num evento ou num lugar por conta de ter que ficar muito em pé ou muito sentada, ou dependendo da atividade, até uma atividade esportiva, muitas delas às vezes acabam limitando a sua participação nesse tipo de evento por conta de dor nas costas ou por conta de achar que não vai conseguir fazer aquela atividade plenamente devido a dores relacionadas aí à região lombar. Para você ver como a dor lombar ela pode impactar em diversos aspectos da vida, no treino, no dia a dia, vida social, vida de trabalho. Se esse problema se agravar, você pode ser afetado em diversos aspectos, né? Vamos ver aqui algumas aplicações práticas de tudo isso que a gente viu. Então, basicamente, se a gente comparar mulheres de 50 a 60 anos treinadas na musculação versus esse mesmo público, essa mesma faixa etária, porém que não treinam, a gente vai ver que as mulheres treinadas, de forma geral, de acordo com os resultados desse estudo, elas sofrem menos com incapacidade e têm a vida diária menos impactada pela dor. Então, se a principal coisa aí que diferenciava nelas era o treino de musculação, provavelmente isso indica que a musculação, praticada de forma regular, de forma certa, ajuda a diminuir a incidência e a incapacidade de dor lombar em mulheres com 50 a 60 anos, né? Então vamos ver algumas recomendações gerais, inclusive, que a gente pode usar aí no treino, né? Então a musculação ela é uma ferramenta para evitar dor lombar, né? É claro que a gente vê isso sugerido no resultado desse estudo, mas a gente tem diversas outras referências científicas e na prática mesmo a gente vê que a galera ou treina e tem menos dor lombar, ou tem dor lombar, começa a treinar e passa a sentir menos e às vezes até não ter mais crise, né? Para as mulheres, a faixa dos 50 e 60 anos, onde geralmente acontece a menopausa, é uma fase ali crucial, né? Devido às alterações hormonais, como já foi citado. Tende a enfraquecer parte óssea, tende a enfraquecer parte muscular, as estruturas ali da coluna ficam mais suscetíveis à dor, e é uma faixa ali que é ideal você começar a treinar, né? Caso você ainda não treine, é claro, né, o ideal é sempre manter uma vida ativa e de preferência uma vida com prática ali regular de musculação, porém se você nunca treinou, é um grande momento para fazer treinos, né? Lógico que a gente defende a bandeira da musculação, mas no caso qualquer atividade física ali feita certinha, regular, outras atividades de força como pilates, por exemplo, vai ajudar bastante nessa questão da dor lombar. Então, recomendação para sedentárias, quem ainda está parada, começa agora a treinar, de preferência a musculação, mas também pode ser outras modalidades, e também se atentar à postura nas tarefas diárias, né? Se atentar em não ficar muito tempo parado na mesma posição, né? Seja em pé ou sentado. Se atentar na hora, por exemplo, de pegar algum objeto do chão, buscar agachar, né? Fazer força também para levantar esse objeto com as pernas. Então, são aí as duas principais sugestões para quem está sedentário e sente dor nas costas. Com certeza, se você fizer isso, já vai amenizar bastante o problema. E para quem já treina, manter os treinos e, se preciso, buscar modalidades de treino que fortalecem ali bastante a região do core, como o Pilates, por exemplo, que já foi citado, ou você incluir exercícios para essa área no seu próprio treino de musculação, né? Então você fazer uma parte de mobilidade ou de flexibilidade, seja antes ou depois do treino de musculação, você incluir exercícios de fortalecimento da lombar, incluir exercício postural, fortalecimento do abdômen, com certeza vai complementar o seu treino e te deixar com a coluna aí mais blindada, com menor risco de dores. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, sua curtida aqui no vídeo. Comenta aí caso você sente dor lombar, o que você faz no dia a dia para evitar, como é o seu treino que te deixou bem, que te deixou sem dores. Comenta aí, participa do vídeo e, é claro, se inscreve para ajudar a gente a crescer. Lembrando que a gente tem vídeo
todas as quintas às 20 horas e a gente se vê nesse mesmo dia e nesse mesmo horário na próxima semana. Então, desejo para vocês aí bons treinos, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.